Basta andar um pouco pelas ruas de Teresina para ver a quantidade de imóveis com placa de alugue. Isso já antes da pandemia, estava assim agora, então nem imaginamos como esse cenário pode ficar. Mas em tempos de pandemia, essa foi outra área bem atingida. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o preço médio do aluguel residencial no Brasil subiu pelo quarto mês consecutivo e ficou 0,95% mais caro no mês de abril, de acordo com números divulgados no início desta semana pelo índice FIPZAP, indicador que acompanha os preços de venda e locação de imóveis no Brasil. O valor corresponde a uma alta real, ou seja, acima da inflação de 2,63% no período. Outra pesquisa feita pela Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil mostra que 45% das pessoas que tinham intenção de comprar uma casa ou apartamento no período que antecedeu a chegada da Covid-19 ao Brasil desistiram momentaneamente da aquisição por causa das incertezas do período. Estranho ver que o índice aumentou o percentual de valor, né, do aluguel. Na verdade, a gente tinha um movimento, Nádia, que vinha acontecendo no ano passado inteiro e estava se manifestando no início desse ano, de recuperação dos valores de aluguel. Óbvio que esse dado é até abril. É muito provável que o próximo dado, que já inclua abril, maio e principalmente junho, a gente tenha uma mudança de cenário. E aí a gente tenha uma situação em que o valor nominal do aluguel caia e aí leve a um comportamento que é a renegociação. Exatamente. Por conta desse cenário, justamente, os aluguéis imobiliários bastante afetados, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí faz recomendações para negociações de imóveis que estão alugados e, durante essa pandemia, claro, os contratos acabam sendo revistos. A negociação entre inquilinos e proprietários para a mudança nos contratos de locação residencial ou comercial é a alternativa mais viável durante a pandemia do Covid-19. O sistema COFES-Cresce recomenda o diálogo entre as partes. Um acordo é sempre a melhor solução. Em todo o país, quando não há entendimento extrajudicial, o Poder Judiciário está autorizando a redução do aluguel em até 70%. O Cresce do Piauí também tem orientado o setor imobiliário a fechar acordos. E o que fazer com o seu contrato de aluguel? Você, por exemplo, tem um aluguel e aí está com o seu imóvel lá fechado. Quem tem, por exemplo, um comércio, né, que funciona através de aluguel, está com o negócio fechado nesse momento. É possível negociar durante esse período ou você vai jogar a dívida mais para frente? Vamos saber agora, conversando com o advogado e professor de Direito Civil por videochamada, Dr. Marcelo Leonardo, que vai nos explicar o que locador e locatário podem fazer durante esse período de pandemia. Dr. Marcelo, bom dia, obrigada por nos atender. Qual é o melhor conselho nesse momento, principalmente para quem precisa pagar o aluguel? Bom dia, Nádia, bom dia a todos. O melhor conselho que a gente pode dar nesse momento, de fato, é a negociação, tá? Porque a gente está vivendo um momento extraordinário, um momento que ninguém estava preparado para essa situação, não preciso nem falar muito sobre isso, mas assim, a negociação é o remédio ideal para a situação que a gente está vivendo, porque não podemos esquecer que um contrato sempre tem dois lados, né? A gente não pode ter um pensamento maniqueísta, de bem contra o mal no contrato. O contrato não é uma arena de competição, né, de destruição de um lado ou outro, é uma arena de cooperação, né, de ajuda. Então, nessa circunstância aguda, crítica, cabe às partes o bom senso e o que a gente chama de dever de renegociar. Ninguém pode ser obrigado a renegociar, mas existe um dever, que fosse da boa fé objetiva, que as partes precisam entrar em negociação. Realmente, não sendo isso possível, pode-se levar a questão para a justiça, né? No meio todo, a gente tem observado movimentos de legislação, jurisprudência, doutrina, tentando encontrar uma saída ideal para a situação. Aqui no Brasil, a gente teve tentativa de por lei, estabelecer critérios objetivos para uma moratória, né? O professor Flávio Tartus, por exemplo, fez uma proposta que não foi aprovada nesse PL que foi
aprovado ontem, né? Para ter uma moratória com um recebimento inicial de 30% do valor e enrolar a dívida para frente em 6 parcelas, por exemplo, né? Isso não foi aprovado, há outras tentativas nesse sentido. O fato é que, com o projeto que foi aprovado ontem no Senado, ficam proibidas ações liminares de despejo até o final do ano, acho que até outubro, quando a gente espera que essa situação venha melhorar. Então, o cenário hoje, aproximadamente, é esse, né? Então, tanto o locatário sofre, como o locador também sofre, né? Muitas vezes, o locador depende mais daquele contrato do que o próprio locatário. Alguém que vive só da renda daquele imóvel. Eu acabei de ver algumas decisões judiciais que estipulam que a pessoa vai pagar só 30% daquele aluguel, né? Então, às vezes, o locatário tem uma situação favorável, não tem problema financeiro nenhum, e o locador que depende daquilo ali, né? Então, se você joga só 30%, é o locador que vai sofrer, que vai se arruinar, e não o locatário. Então, é muito difícil criar um critério objetivo na lei, e a recomendação, então, que tem surgido no Brasil, que se analise cada caso isoladamente. A gente tem situações de contratos que se encerrando ou estão num processo natural de renovação que facilita essa negociação. Mas a gente tem, principalmente, aqueles contratos de aluguel de empresas que são de mais longo prazo e que, às vezes, estão no meio da discussão e as empresas estão perdendo receita. A falta de uma legislação dificulta essa negociação no meio de um contrato? Sem dúvida, Camelon. Nós temos no Brasil uma grande lacuna, tem um buraco, tá? Com relação aos casos de pessoa física. Então, assim, um contrato é feito para ser cumprido, né? O que sustenta a circulação de riqueza num país é o contrato. Então, qualquer relação da compra de um pastel na esquina, a uma locação de um imóvel no shopping, compra de qualquer coisa, o contrato que faz essa riqueza circular. Se eu crio um ambiente de insegurança, de descumprimento, uma cultura de que ninguém deve pagar nada, vai ser a ruína total do país. Esse é o pior cenário possível. Então, nós temos que partir do ponto que os contratos devem ser cumpridos, né? O contrato que A faz com B, é importante que eles cumpram, tanto para eles, como para mim, para você, para a sociedade como um todo, porque isso cria um ambiente de previsibilidade, um ambiente de garantia, de segurança jurídica. A gente sabe que os contratos devem ser cumpridos. É claro, nem sempre isso vai ser possível. Então, assim, contrato só pode ser revisto, só pode haver revisão contratual, só pode haver a extinção contratual. São várias situações, estou resumindo bastante aqui. Um fato superveniente que altere a base econômica interna daquele contrato. Então, a pandemia, em muitos casos, não alterou a base econômica, o equilíbrio das prestações do contrato em nada. Então, tem muitas empresas que estão mais ricas agora, né? Então, não podemos pegar a pandemia como um caso absoluto de força maior, que todos os contratos estão sofrendo com isso. Não. O foco a pandemia está causando um desequilíbrio nas prestações daquele nosso contrato em si, ou é um problema pessoal do contratante, né? Então, Marcelo... Então, o foco... Não, é só por causa realmente do nosso tempo, mas agradecendo a sua participação com a gente aqui no Notícia da Manhã. Lógico que é um tema bem complexo, né, com muitas possibilidades jurídicas, inclusive, mas demais. Eu acho que prevê nesse momento e deve prevalecer realmente o bom senso entre locador e locatário para discutirem novos termos dos contratos para serem ajustados, para ficar bom para as duas partes. Obrigada por sua participação. Que é isso, estamos às ordens sempre. Um abraço, bom dia, obrigada.